Eu tenho que, a partir de agora, começar a trazer detalhes dessa história de Marilândia do Sul. Sexta-feira, pouco antes de começar o nosso Cidade Alerta, às 6 da tarde, chegou a informação de que tinha acontecido um soterramento por lá. 5 trabalhadores estavam na zona rural da cidade, abrindo uma valeta que ia ser usada para irrigação, e de repente a terra cedeu. As tábuas que estavam colocadas lá não suportaram o peso, e aí, ó, eles foram parar debaixo de toneladas de terra. 5. Ainda durante o Cidade Alerta veio a feliz notícia de que um deles tinha sido resgatado com vida, o Ederson Teres, de 36 anos, mas que 4, os bombeiros não tinham conseguido contato, de que 4 já eram considerados mortos. Infelizmente, ao longo da noite de sexta-feira, da manhã de sábado, essas informações foram chegando, foram sendo confirmadas e a gente passou a lamentar um dos mais terríveis acidentes de trabalho registrados na nossa região. Minutos antes desse acidente, um dos trabalhadores que morreu, o Valdeir Barbosa, de 38 anos, postou essa selfie. Põe a imagem da selfie dele, por favor. Ele estava lá dentro e ele mandou essa foto para pessoas da família. Perceba que lá em cima tem uma máquina, aqui está a valeta onde ele está dentro e ele está embaixo ali. O Valdeir também não resistiu, tá? Imagina para a família que recebeu minutos antes uma foto dessa, descobrir que ele morreu com esse desmoronamento. Daqui a pouco você vai ver aqui uma entrevista daquelas de cortar o coração, é difícil até dizer. A fala do Ederson Teres, 36 anos de idade. Ele estava soterrado, ele foi o único resgatado com vida e vai conversar primeiro com a nossa equipe aqui na RIC TV. Ele vai falar do momento em que esse acidente aconteceu, de como ele estava ali com os amigos, né? E do que é que vai ficar de lembrança para ele agora? Porque ele foi o único sobrevivente de uma história como essa. Daqui a pouquinho você vai ver essa entrevista, tá? Mas agora, 12h16, vamos mostrar a reportagem do Lamartine? Ele tem todas as informações do que aconteceu. A nossa equipe estava lá no momento que esses corpos foram resgatados. E a gente vai começar a trazer detalhe por detalhe para você a partir de agora. Ah, Juliano, mas eu já vi no sábado, nas outras emissoras, o pessoal falando disso. Aliás, é importante esclarecer isso. Por uma estratégia de programação da RIC TV, o Balanço Geral de Sábado é um programa diferente. É um programa com reportagens especiais, é um programa com música, que é gravado na sexta-feira. Só por isso, no sábado, a gente não falou dessa história, tá? Mas a nossa equipe acompanhou tudo e eu vou te mostrar a partir de agora. Lamartine Cortes, Alexandre Oshima e os detalhes no Balanço. É uma das maiores tragédias em áreas rurais já registradas na nossa região. Para os operários, era o fim de uma longa semana de trabalho. Eles estavam escavando a terra na instalação de tubos. No fim da tarde de sexta-feira, colocavam os tubos neste ponto, quando tudo veio abaixo. Foram engolidos pela montanha de terra. O desespero foi geral. A fazenda fica no distrito de São José, em Marilândia do Sul. O local é de difícil acesso e helicópteros também foram usados nas operações de resgate. Um operário foi resgatado com vida e levado para o hospital. O corpo de outro operário foi retirado logo em seguida. 3 homens continuavam soterrados. Foram horas de escavações. Esse aqui é o espaço em que as máquinas estavam operando até esse momento. Elas que ficaram tirando terra daquele local onde houve o desmoronamento. Elas davam ré aqui nesse espaço, tiraram toda essa quantidade de terra que a gente está vendo aqui para poder ter acesso ao local em que os operários estavam. A gente está vendo uma movimentação ali. Aqui nesse canto você vê que são centenas de pessoas acompanhando essa operação. Operação que já dura mais de 3 horas e meia aqui para tentar resgatar
os corpos desses operários, tem familiares, muita comoção nesse momento. Você vê que são pessoas aglomeradas aqui no entorno do caminhão do Corpo de Bombeiros. Realmente um momento dramático nessa operação de resgate. Os socorristas do SAMU posicionados ali, assim como os outros operários também participando. Os bombeiros, pelo que eu consigo ver daqui desse ponto, aproximadamente mais de 10, 12 bombeiros trabalhando nesse momento ali, tentando retirar uma quantidade de terra que possivelmente ainda está encobrindo os corpos desses operários que estavam trabalhando nesse ponto. Equipes de bombeiros e socorristas de Apucarana e Mauá da Serra foram chamadas para ajudar na operação. O local do acidente era escuro e ainda havia o risco de novos desmoronamentos. Você vê aí na imagem que esses canhões de luz foram trazidos aqui pelo Corpo de Bombeiros, porque não haveria outra forma de se trabalhar nesse local, já que a gente está aqui na fazenda onde tudo aconteceu. Você vê que é um breu, ó, não tem nenhum tipo de iluminação. E a única forma de se trabalhar aqui que são com esses canhões aqui de luz, mais as luzes dos tratores, dos equipamentos, nesse auxílio a essa operação. Momento de muita comoção, realmente são cenas dramáticas que a gente está acompanhando aqui na zona rural de Marilândia do Sul. Centenas de pessoas foram até o local. Eram trabalhadores de fazendas vizinhas e familiares dos operários. Em estado de choque, eles acompanhavam o resgate, ainda com a esperança de que os homens estivessem vivos. Mas aconteceu o pior. O que você vai ver agora são imagens exclusivas da RIC TV. Elas mostram o momento em que os bombeiros conseguiram achar os corpos na escavação. Nesse momento, são mais de 4 horas de trabalho das equipes de resgate. E pelo que a gente percebe aqui na movimentação, o Corpo de Bombeiros acaba de localizar os corpos dos últimos 3 operários que acabaram morrendo soterrados naquele buraco. A gente vê uma intensa movimentação aqui, eu vou tentar me aproximar. Os bombeiros tentando posicionar os tratores e os outros operários que estão ali auxiliando nessa operação. Vou tentar chegar aqui perto, Shima. São muitos curiosos, muitas pessoas acompanhando de perto. Um momento de bastante comoção em que os corpos desses 3 operários acabaram de ser localizados aqui nesta obra em que eles participavam com outros operários e acabaram soterrados aqui no meio da fazenda. O irmão de uma das vítimas se aproxima do local. Ele se desespera. Calma aí, calma aí. Calma aí, meu irmão dele. Segundo os bombeiros, os tubos que os operários instalavam eram para um sistema de irrigação da fazenda. Tábuas foram usadas para escorar a terra no entorno e evitar outro desmoronamento durante os trabalhos de resgate. Esse é um momento dramático aqui nessa operação que já dura várias horas, quando os bombeiros estão finalmente conseguindo retirar os corpos dos outros operários que acabaram morrendo nesse buraco que tem quase 5 metros de profundidade. A gente vê ali, ó, os bombeiros tiveram que amarrar cordas e tiveram grande dificuldade, muitas horas para conseguir chegar
até esses corpos. E nesse momento eles estão sendo colocados ali. E lá no buraco, uma outra equipe de bombeiros continua trabalhando para retirar os outros corpos que continuam lá na valeta. Você vê que é uma operação de grande dificuldade, porque ainda há um perigo de desmoronamento naquele outro canto ali, ó, que fica atrás dos bombeiros. Inclusive, vou tentar chegar desse lado aqui, Oshima. A equipe aproximou o trator e colocou a pá lá do outro lado, com aquelas madeiras, para segurar aquele monte de terra e não oferecer risco às próprias equipes que estão trabalhando nesse momento. Uma operação complexa, demorada e que envolve muitas pessoas aqui no meio dessa fazenda em Marilândia do Sul. Não havia escoramentos, pelo que a gente viu. O volume de terra, como a gente tem conhecimento desse tipo de trabalho, é um risco muito grande e desabou. Um volume considerável. A Polícia Civil, a Polícia Militar, aliás, vai fazer perícia adequada para isso, da causa do acidente, mas as vítimas estavam soterradas. Triste, muito triste. Ah, é duro, né? Tudo colega, tudo trabalho todo dia junto.